Tudo foi uma pessoa que eu chamava de irmão. Eu tinha como irmão na noite e era uma pessoa que metia saca nas minhas costas. Mas esse foi meu primeiro baque, assim, tipo, ó... De entender como funcionava a noite. De entender como funcionava a noite. Eu passei por DJ que se recusou a passar a pista pra mim. Digo que a noite mesmo em si fez que aquela situação se tornasse tóxica. E a Grécia foi a primeira vez que eu perfurei o tímpano. A época de The Week foi até um pouco tensa, assim. Pra entrar. Por exemplo, era aquela época que era só os residentes. É isso que eu tô falando. Grato ao amado. Sim. Só que Tinha que pagar as contas. era muita competição. O Lucas Franco não precisa vir, não. Que ele fez descaso com a nossa festa. E você vai receber o seu cachê, mas você não precisa vir, não. E agora você vai ver Internet para você. o Pod é Pop! Power Rangers tem a força, Power Rangers são heróis. Amiga mulher, seja bem-vinda a esse programa matinal, noturno, que a senhora tanto gosta, a TV Globinho. Eu sou aqui o seu Cavaleiro dos Zodíacos da noite e ele é Everton Franzói. Eu tô do que hoje? Você tá de Eliana na nova versão, Não, sabe o que eu tô entendeu? vendo? Que esse óculos aqui da Uzi Rolf dá pra ver atrás, que nem aquele nosso. Gente, será que eu tô uma coisa meio espiã? É o óculos da fofoqueira? Eu Então use acho. Rolf, não só traz pra você modernidade, E traz atrás. também espionagem. E Calma, esse podcast bem. também traz muita coisa pra senhora. Traz nossos dois apresentadores maluquíssimos aqui dessa noite, Henrique Martínez e Everton Franzói. E traz também o Giro do Pod, onde a senhora se diverte com a gente, indo pras baladas, onde a gente vai lá fazer a cobertura, entrevistar a galera e fazer a senhora estar na festa, onde a senhora nem foi. Então a senhora que tá cansada, acesse lá o Giro do Pod. Faz acontecer. E também tem aqui no Pod Desafio, todas as sextas-feiras, às 21 horas, nós trazemos aqui dois DJs, influencers, pra poder disputar o troféu aqui do Pod é Pop. E você aí de casa pode participar com a gente, viu? Então coloca aí na playlist o Pod é Pop, o desafio, pra vocês poderem ver quem nós já trouxemos aqui. Não é toda sexta que nós fazemos, tá? Algumas, mas já tem algumas aí gravadas. Obrigado aí pelo todo mundo que participou, que participa com a gente até hoje. E já vamos pedir pra vocês se inscreverem no canal, gente. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra ter mais novidades pra vocês. Do Pod é Pop tem a gente em todos os lugares, Deezer, Spotify, SoundCloud, TikTok, todos os lugares. Você coloca lá, Pod é Pop, pra vocês poderem rir com a gente e curtir muita animação com informação. E o verdadeiro desafio é fazer essas duas calarem a boca e começar Bora. esse projeto, Vamos querida. lá. Então a gente pede o quê pra produção? Solte a vinheta. Hoje é um novo dia. E agora você vai ver Internet para você. o Pod é Pop! Ah, meu bem, ele é muito pop, ele é tudo de bom. E como todo programa de televisão, não pode faltar o merchan. Vamos falar agora dela, a máquina que mais é vendida nesse mundo, TechPix. Tô brincando, não, é o óculos Uzi Rolf, amiga mulher. Uzi Rolf está nos melhores momentos da sua vida. A senhora que tem um estilo, a senhora vai encontrar aqui no Uzi Rolf. São lentes polarizadas UVB, UVA e, é claro, com acrílico premium. É, gente, com o Uzi Rolf que você garante aquele modelo perfeito com muito estilo e qualidade. As armações são de acetato premium e metal e lentes polarizadas, porque a gente gosta de brilhar até no reflexo, né, amor? E o melhor foi que nem o Henrique falou, gente. A Uzi Rolf leva essa experiência pra onde você estiver. Dá pra você contratar um stand pras melhores baladas com um promotor de vendas que vai te ajudar a escolher o modelo ideal. Ou seja, além de curtir, você sai com o seu Uzi Rolf belíssima. É, querida, não importa se a senhora é um Power Ranger, a senhora é um Cavaleiro dos Zodíacos, a Uzi Rolf vai ter o óculos pra senhora. Arrasou. E a Uzi Rolf trouxe aqui um óculos pro nosso convidado de hoje, mas primeiro vamos entrevistá-lo. Vamos Sim, apresentar. vamos apresentar quem é o nosso convidado Vamos lá. tão especial dessa noite, querida. Vamos. Ele que veio da terra lá do Rei do Gado, do Mato Grosso. Um grande artista da nossa noite, um DJ, um produtor. Está inscrito nos maiores selos, DJ internacional, já tocou nos grandes palcos que a gente nem imagina. Levando o nome do Brasil e a sonoridade tão desejada e tão querida que a senhora tem ali, olha, no hype da Night Society. Gente, Mykonos passada. Olha, é um pouco mais caro em Menina do céu. Mykonos. É Será que ela já tomou aquele champanhe de ouro no Vamos Mykonos? saber, querida. Que é babado. Como é que chama quando acorda de... Sabe aquela conhece aquele, ai, aquele, mimosa tem, de tem ouro. tem um cara que é babado lá, que é da Itália, que é um italiano famosíssimo. aquele lá da amigo da Anitta, Será que é amigo não é? Vamos dele? saber. É. A gente vai querer saber de tudo, se tá namorando, se tá solteiro. Já fiquei sabendo, bicho, que já tá morando aqui em São Paulo. Lá na Rua das Gays.
ok? Entendeu? Então você aí que é da Fricaneca, menina, abre o seu app pra poder ver se tá ou não tá on nesse aplicativo. Porque quem nós temos aqui, amor? DJ Lucas Franco! Passando! Aplausos, Deixa eu Lady ver Gaga. essa zoom, Manhara. Pá! Pra vocês, meninas e meninos e Meus amores, menines. Obrigado por me receberem. Obrigado você por estar vindo aqui conversar um pouco com a gente. E a gente já vai te presentear aqui com Que um honra, Zero. Lucas. Olha, Obrigado. ele vai Depois de sozinho. muita luta, Vamos lá, escolhe. entendeu? Já vai chegar ganhando presente. Vamos lá. Você gosta? Olha, ela vai. Vamos ver os dois modelos. Ver qual É fica um melhor só, de viu? Não é dois, Luca. Olha lá, mostra ali lá pro Lucas. Verde. E você, galera, o que você acha? Ele Olha. ficou bom? Eu gostei. Gosto. Adorei a lente. Gostou da lente? São lentes polarizadas. É O tudo VB e o VA, menina. Gente, que lindo esse. Eu acho que é Eu quase o gosto. mesmo modelo. Ai, Esse é eu menorzinho. gosto mais com você. Eu acho que esse daí ele é mais Não, discreto. o verde eu gostei mais. Eu Você gosto dos gostou dois. mais? Eu vou mais nesse dali, porque eu acho que você vai combinar com mais coisa. Ele é mais discretão. O verde ele tá lindo, ele é bem moderno. Eu gosto gostei do dos verde com a dois, é verdade. pulpária, eu Fica bem pros gostei. dois. E você, menina, o que você o gosta? verde combina mais com o formato do seu rosto. Eu gosto do verde, eu achei Não tô melhor. entendendo. Vai, peraí. Vamos lá, vamos decidir. Vamos lá, aqui. que ele vai decidir qual é o óculos que ele vai querer de Uzi Rolf, menina. Tá vendo que tem vários aqui que ele ficou até na dúvida. E a senhora também está na dúvida, querida? Entra no site, já vai lá agora, querida. E Você pode veja escolher depois Uzi você. Rolf. Obrigado, Uzi Rolf. Vamos lá, então, amigo. Vai escolhendo aí seu Uzi Rolf. Amor, eu acho que eu vou ficar com... Esse daqui ficou um pouquinho pequeno. Pequeno, eu achei também que ficou um pouco pequeno pro seu Eu rosto. gosto também. A Pega esse armação já. é Mas transparente, esse mas eu daqui, amei. ó, Mostra pra entregou galera, tudo. todo mundo junto com o Uzi Rolf. Pronto, arrasou. Obrigado, Uzi Rolf. Já vou usar esse final de semana pra tocar. Pode usar, pode deixar aqui na mesa, amigo. Daqui a pouco a gente pega de novo esse Uzi Rolf e vai ficar e fica improvisando. Obrigado mais uma vez por vocês terem vindo aqui conversar com a gente. Tá vendo? Do Edita. Mato Grosso, do Grosso só, que não tem sul, entendeu? E o Pará, que o pessoal falou assim, Belém do Pará, não é Belém do Pará, é só Belém, tá, querida? Do Pará é posto pela senhora. E como- Mas vamos lá, meu O amor. que as bichas fazem em Mato Grosso? O que tem pras bichas poder fazer lá? Olha, eu sou de uma cidade bem pequena. Como é que chama a cidade? Eu nasci em Colíder. Ah, então não é Mato Grosso. Para Mato aí, ó. Grosso. Ele Não já é a bota o Mato capital, Grosso aí, amada. menina. Tá, mas aí como que é a cidade? Como que é o nome da cidade? Eu nasci em Colíder. Quantos habitantes tem? Colíder eu acho que deve ter... Eu não vou... Colíder eu Afirma. não vou... Você não vou fez, errar. você não participou Eu do vou te censo? falar sobre a cidade do meu pai, onde eu fui morar logo em seguida. Tá, mas você nasceu só e ficou só um pouquinho lá em Sim. Colíder. Depois meu pai pegou eu pra criar e deixei mamãe. Ah, entendi. Então quantos anos você sai de casa pra poder morar com teu pai? Eu fui morar com meu pai quando eu tinha 4 anos. Ai, bem pequeno, Sim. então. Então não lembra de Colíder, como que eu era essa lembro porque eu infância. ia passar as férias lá. Ah, tá, com a sua mãe, entendi. Eu ia 2 vezes por ano passar as férias com a minha mãe. Entendi. A sua mãe é separada do seu pai, então? Amor, foi só uma brincadeirinha aí, pronto, Ah. acabou. É o povo do interior que vai pras festas da boi, cavalgada, menina, querida. babado. E aí dá uma cavalgada e aí tá Bafo, tudo bem, entendeu? entendi. Tô brincando. Cada Beijo, mamãe. Cada um dos dois tem uma história diferente. Eu falei, o dia que eu morrer eu vou saber a verdade. Ai, sério? Nenhum Eles irmão, conheceram? nenhum irmão chegou e contou pra você até hoje como é que foi feita essa situação? É que eu sou mais velho. Então você é o irmão mais velho. Mas assim, que nem a sua mãe, com ele só teve você. Com o meu pai só. Ah, entendi. Aí Só você... foi uma cavalgada, querida. Não ia ter. Ah, não sei, às vai, vezes... vai que o carnaval continuasse, né? É, entendeu? Toda festa do boi rolava um Nunca encontro. namoraram. Falaram que ficaram algumas vezes, pronto, saí. E aí foi isso. Aí você foi morar com o teu pai. E como que foi? E só era o teu pai ou morava com teus Não, avós? Avós. Meu pai era solteiro. Ah, meu pai tá. é mineiro. Ah. E a gente morava numa cidade. Morei em Sinop e Cláudia, que era onde meu pai trabalhava. A cidade chama Cláudia? Cláudia. Passada, lá em Mato Grosso. Lá no Mato Grosso. E quantos habitantes tem em Cláudia? 12 mil. E quem nasce em Cláudia é o quê? Claudiense. Claudiense, vocês aí de Cláudia, um beijo pra todo mundo. Olha aí quem Claudiense, saiu de gente. Cláudia, menina. Senta aí, Cláudia, mas senta aí, Lucas Franco. E você, então, dentro da casa do teu pai, teus avós, era só você de criança, então, com 4 anos, ou teu pai tinha outros filhos? Não, meu pai teve somente eu
até conheci minha madrasta, mas eu já era bem velho. Ah, então você cresceu ali Fui só mimado sozinho durante um bom tempo. Ai, que delícia. bafo. E como foi ser... Porque geralmente a gente vê o assunto... Sempre é o reverso, né? A mãe que acaba acolhendo muito mais o filho né? e o pai que vai lá, tem as visitas, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Nesse momento. No seu caso, foi ao contrário, né? A gente quase não vê esse tipo de formação familiar. Como Porque foi pra você ser criado por pai? Na situação era... meu pai demorou um pouquinho pra me registrar, porque quando minha mãe falou, tipo, teve aquela coisa, tipo, eu tô grávida, o filho é seu. Aí, tipo assim... É acho meu que eles mesmo. tiveram Um trelelê atrito. ali, um atrito, aí minha mãe falou, eu não vou ficar me humilhando, eu vou Sim. pra falar alguma coisa. Entendi. Aí, depois de um tempo, ela pegou e falou bem assim, não, eu não vou ficar me ferrando sozinha, não. Vou chamar você pra você Vou lá poder no criar. Ratinho, vou botar você aqui, ó, pra Teste pagar de pensão, DNA. meu amor. Rolou? Aí rolou o teste de DNA. Mentira! Ai, gente, que moderno. Imagina, eu acho que em 97. Era babado? Eu lembro que minha tia fala que, assim, o que meu pai pagou de teste de DNA foi uma fortuna na época. Pra poder você Podia saber. ser pagado em pensão ou em escola, Podia ir pro né? Ratinho, ia ser mais Aí rápido. Aí tem duas histórias. Depois que foi comprovado que eu era filho, ficou assim. E agora? Meu pai fala que tentou conversar com a minha mãe para se juntar e tudo, vamos fazer uma família. E ele fala que ela disse que não guardava cueca de homem no guarda-roupa dela. Certíssima. Ah, Mamãe tá Mamãe certíssima. disse que isso nunca aconteceu. Ah, que não teve esse convite. Então você acha que, tipo assim, e quem que você acredita? Na sua mamãe ou no seu papai? Olha, eu não vou... Também Vai não fazer vai. o inferno aqui, querida? eu não Já vou entrar. trabalharam no psicólogo, querendo- tudo eu isso, já ele querendo- já O dia que eu morrer, eu vou aceitou. saber a verdade. Eu já querendo entrar no corte aqui, babado. Mas o lance que você falou de morar com o pai e não com a mãe, é que meu pai podia me dar uma qualidade de vida Melhor. melhor. Estudo, escola particular, curso de inglês, entendeu? E a cidade era um pouquinho maior. Na verdade, Covid era maior que Cláudia. Ah, que o meu pai trabalhou 30 anos pra Coca-Cola. Ai, menino, Então, então tá aí, o ó. meu pai, ele tinha a representação, ele tinha o depósito dele. E em 3 cidades, só ele poderia vender A Coca-Cola? Monopólio da Coca-Cola Isso. em Minas Gerais. Passado. Então o Aqué entrava babado na casa. Eu fui uma criança muito feliz, Gelo Cosmo. Ai, gata, isso que eu ia falar. A tudo senhora eu tive. deveria ter todas as garrafinhas, o CDzinho da Coca-Cola, aquele gelo Os coco, aquele gelo... lembrancinha. Ai, E tinha que também, você loucura! tinha as bolinhas de basquete, que tinha de futebol, que tinha a coleção? Eu lembro dos bonequinhos. Você do tem futebol, ainda alguma coisa? Lá no caso do meu pai. Sério? Tem o Tem alguma coisa que Cosmo você e uma queira doar garrafinha pra ou gente aqui outra. pro cenário, que eu ia amo, amar? a gente adora isso daí na febre. Aqui hoje as bichas não podem ver mais, Nem porque não tem sabe venda o que é. casada com os brinquedos. Tinha uns relógios da Coca-Cola que batia Tinha, assim. o ioiô, que saía luz. Quantos A anos senhora você que tem? lembra, anota aqui. Eu O que tenho a senhora lembra da 31. Coca-Cola? Ah, ele é 31, Henrique. A gente é camaricona Mas ainda, 37 não é? não, Não, no 8 tempo dele anos. já tinha um meu bem. reloginho da pulseirinha que batia. Não sim. tinha. Não. Não, ele já é mais Eu lembro pra frente. garrafinha, os bonequinhos, o gelo cósmico, O Gelocosmo. Não, mas foi O bem... CDzinho. o CDzinho. O nosso tenho é a o coleção de ioiô. CDzinho. Né? O ioiô que saía a luzinha. Já, é mais 8 anos. Imagina, a gente tinha 8 anos ele tava nascendo, Henrique. Entendeu, meu bem? É isso, entendeu? 18 anos ele tava com 10. A gente tava dando o Edi, ele já tava ali 10 anos de idade brincando com as crianças. Não sei o que tava fazendo, brincadeira. Mas aí você Olha, fica... mas eu já era viado desde aí. É isso que a gente quer saber. Eu tinha muito medo do meu pai. Vamos começar daí. É, porque isso que eu ia falar, porque Meu pai viver... era mineiro, criado na roça. Aham. Meu pai tá com 62, eu acho. Tá. E Meu você pai tinha sempre medo? foi uma coisa firme, assim, sabe? Meio preconceituoso? É que era Nem que seja preconceituoso. Na verdade, tipo assim, ele falava que na família tinha tudo, só não tinha viado. Não podia ter viado. Era aquela. Assim, era outra época que a gente sempre fala É aqui, isso, né? papai. Tinha tudo, só faltava o ouvia, assim, viado. sabe? Tipo, Deixa eles só pensar, entendeu? eu namorei mulher, eu falei... Você namorou uma pô? Namorei. Passado, quantos anos você tinha? 14, 15. Mas namorou de beijar ou namorou de namorar, já, assim? já teve. Já teve também. Não engravidou Não- ainda não nenhuma. sou puro E sangue. Não vai chegar nenhum Lucas Franco por aí Não, com não. o DNA, né? Pode ser que tenha, Ai, Lucas. daqui a pouco tá Lucas Franco no Ratinho. É, Parabéns entendeu? pro DJ Lucas papai. Franco. E você aí de casa que já Parabéns fez pro uma babado com o Lucas papai. Franco que queira fazer um DNA brincadeira. E aí você, dentro do colégio, como que era? Assim, você estudou em escola particular, que você falou, né? Você barbarizava muito, era mais quietinho. Não, eu sempre fui... Estudioso? Eu era estudioso, até porque meu pai me cobrava muito. Tá, E eu estudei bastante. tá.
Mas eu era meio retraído. Eu sempre fui de poucos amigos e tudo. Mas na sua. Isso. Tá, e aí dentro do colégio você já sofreu algum tipo de preconceito? Por ser às vezes um menino bem retraído, às vezes por ser... As bichas já sabiam, os meninos da escola já sabiam que você era um menino assim, gay? Ah, Não, você não acho que expôs. perto do ensino médio começou alguma coisa. Tá, antes não. Não, imagina, eu era uma pessoa do interior da roça. Tá, Eu sempre fui muito alto. tá, era o último da E- sala. Só que eu não tinha esse corpo, eu era tipo raquítico, raquítico. Magrinho. Com umas orelhas desse tamanho, Tá. um pezão. Ah, mas aí Ai, é bom, gata, menina. período de juventude e É, que a adolescência. gente tá, né, Eu tá parecia o crescendo. Bob do mundo do Bob. A minha cabeça era maior que o meu corpo, Para, querida. Henrique, vai ser cancelado. Não, mas eu era Vou mesmo, eu era cortar. muito engraçada. Não vai cortar Eu- nada, não. Era a minha verdade, a minha Mas realidade. Veja minhas fotos. Eu lembro que, tipo assim, o povo zoava o tamanho do meu pé na época, eu comprava sapato menor. Mentira. E hoje as bichas tá querendo um boy de pezão, menina. Já pediram foto do teu pé? Já. Ah lá, é isso, tá vendo? As bichas, bicho. As bichas é babado. Aquelas mensagens. Não é oculta, as solicitações de mensagem Tem. no Instagram, sabe? Instagram. Ah. Eu já recebi cada coisa. Sério? Pedindo alguma coisa pra você? Aí fez o Pix, tá mudando, gata. É isso. Eu e o Henrique também estamos assim, gata. Quer mandar o Pix, a gente tá. Brincadeira, estamos estudando. E você dentro do colégio, então, a partir de que tempo que você começa a perceber que você é um menino assim que, sei lá, olha um outro menino. Adocicada, que tipo, gostava de uma cueca zorba. Não, eu digo que atração eu sempre senti, desde criança. Tá. Mas eu me proibia. Ficava na até sua. porque quem tem cu tem medo. Tipo que você tava com seu pai, Eu né? com meu pai era muito rústico, eu era criado com ele. Por exemplo, eu ia pra roça, eu andava de cavalo, fechava gado. O que é fechar gado? Conta pra mim. Pegar os gadinhos pra Deixa botar ele passear. contar. O que é pra Vai. fechar gado? Você pegar o cavalo junto com outra pessoa e guiando as cabeças de gado pra entrar no curral, pra poder vacinar, capar, fazer essas Mas coisas. gado é bravo, não é? Mas... Já sofreu, já deu algum perrengue, assim, de o gado, sei lá, querer atacar o cavalo, você cair do cavalo? Não, Não, nunca. nunca. Eu Você acho que prendeu uma vez eu aonde? quase caí do cavalo por conta de uma cobra na frente, a égua empinou um pouco. E você, mas aprendeu desde criança, com a Desde família? criança, meu pai sempre me ensinou, meu pai e meu tio. Tá. Porque meu pai morava na cidade e meu tio morava na fazenda junto com a minha tia. Então era uma Que são meus padrinhos. Então é uma família de gado. Sim. Menina, o Pique está aí, hein? Então, você aí, querida, ó. se a senhora Tá, quer meu entender bem. um dote, É o gado chame aqui o rei aqui, do ó, gado. Lucas Tananana, tan, tan, tananana, tan. Passando. Sou desse Desse chão onde o rei é peão. Rolam, então, mas e aí a tua família tem gados, ainda tinha gados pra vender. E aí quer você saber por organizava quê? isso. Não, porque eu sou menino da cidade, menino. E eu vi isso, A muito história legal. lá varia muito. assim. Tá, Meu pai fez muito dinheiro com a Coca-Cola. tá, Aí decidiu entrar pra agricultura. tá. E de agricultura... Pecuária. Gado, e aí vai. Porque Só é que uma lembra- economia da cidade, né? É muito comum na O cidade interior isso. é... É o que move, é o né? que move. Entendi. Por exemplo, a minha tia mesmo, só com... Ela fazia requeijão lá no sítio. Ela conseguiu, tipo assim... Só com Comprar carro, comprar coisas, só com o requeijão que ela vendia. Meu tio tirava o leite, ela fazia o requeijão. Às vezes eu vendia lá no escritório. Que bafo. E o meu tio entregava em alguns lugares assim. Que legal. É muito bom ver isso adquiriu também, muito né? Que, tipo dinheiro. assim, entender que a pecuária, essa parte agro, né? Ela tem uma forte economia que muitas vezes a gente não tem nem noção, percebe, né? né? E que, de certa forma, isso está se perdendo com essas tecnologias de Eu não hoje, dava né? valor, você acredita? Não? Não, lá no sítio tinha tudo. Tinha pé de graviola, de cupuaçu, tinha horta com alface, tomate. Você sente diferença de quando você vem pra cá e come as coisas da Gosto. cidade para o que você plantava e colhia e desfrutava dali Hoje em até a dia própria eu terra? sinto. Hoje em Sente? dia eu realmente sinto, porque Sério? hoje em dia você paga quase R$ 30 num copo de suco. Menino, é E na época que eu babado. tinha tudo plantado lá, era só fazer
E você não dava valor ali. Eu tomava Coca-Cola. Que ódio, menino. E hoje... Ela tinha acesso ao pior, né? Entendeu? Ela tinha acesso aos dois mundos. Para, não, a industrializada esse corte a e a gente vai fazer. Coca-Cola. Porque se o dia Coca-Cola que você patrocinar a gente vai patrocinar, sendo patrocinado com a Coca-Cola. Mas me conta uma coisa, amiga. Então, dentro do colégio, com quantos anos você passa a olhar um menino? Acontece alguma coisa dentro da escola? Foi com um primo? Como é que foi esse primeiro contato com o boy aí, com você? Contato mesmo, eu digo que foi quando eu mudei pra Cuiabá. Tá. Porque o acordo seria eu morar 4 anos com meu pai e 4 anos com a minha mãe. Só que como minha mãe viu que meu pai estava me dando uma condição de vida melhor, coisa que ela não iria conseguir dar, ela foi deixando. Entendi. E eu via minha mãe 2 vezes por ano. Tá. Só que, por exemplo, quando você tem 11, 12 anos, você vai sentindo muita falta da mãe. Tipo, eu só via minha mãe exatamente 2 vezes no ano. Sim, nossa. Às vezes era meio de Férias. ano, 10 dias, e depois eu tinha que esperar até o final do ano para poder ficar 30 dias com a minha mãe. Período de férias É. mesmo. Nossa. Tinha que estar afastada da escola, né? E ela também não podia se deslocar porque ela devia trabalhar, tinha a vida dela, né? Então, eu lembro quando uma vez minha mãe veio para me batizar. Ela veio até a cidade do meu pai. Você tinha quantos anos? Acho que 14. Já era um menininho. 14 para Você 15. se batizou com 14 anos? Sim. Mas numa igreja católica ou na Ou no evangélica? Católica. Ainda tardio, né? Pra se batizar, fazer um batismo, né? 14 anos, eu me batizei quando era bebê. É, mas às vezes tem gente que não se É? batizou, é mais tarde. Não, eu lembro que tinha até adulto quando eu batizei. É, eu tô bem perdida, gente. Nem lembro do meu batizado, tava... Que louca. E ela veio pro eu- batismo, tinha ela 14. veio. Mas foi quando você teve o primeiro contato com o boy? E foi quando começou, eu lembro que as piadinhas na escola. Ah, tá. Porque, por exemplo, eu pegava minhas garrafinhas da Coca-Cola, que eu tinha todas, e trocava com os outros por caneta com brilho. Ai, Abusadíssima, amo. querida. Por papel de carta. Eu amo, eu com também cheiro. tinha caneta. E você aí de casa tinha essa caneta com brilho que era babado, que tinha que era cartelinha. Foi uma febre. E era caro. Na Sim. nossa época era caríssima essas canetas. Hoje as bichas tá chegando tudo aí no Torra-Torra, no Busca-Busca. Tão de Propaganda cartela. aqui, ó. É, só propaganda. Quiser patrocinar, estamos Eu patrocinando. tentava disfarçar, mas aí... Você queria, então você pegava ali tua garrafinha e colecionava o que tinha um valor e trocava pelas essas canetinhas Ah, mas coloridas. ele tinha acesso fácil, né? Vamos dizer Sim. assim. É. Mas ali ia lá, roubava do pai dele, guardava lá dentro. Porque naquela época, pra conseguir a garrafinha... Era 10 tampinha. Mais dá um o tanto cu de pro dinheiro. vendedor da esquina, entendeu? Era dificílimo. E ainda chegavam umas que tinha em algum lugar, outras já tinham acabado em outro lugar. Pra poder conseguir a coleção, era babado. Era. E aí você trocava. Eu e aí trocava. a pessoa falou, ai, que isso aqui? Que ele tá querendo trocar aí, qualquer do nada, meu pai, da onde surgiu isso daqui? Eu falei... "Ih." As canetinhas com Foi brilho. 2 gelouco e uma garrafinha. Por 2 canetinhas com brilho. Comerciante. Eu Amo. lembro E que aí? uma vez ele fez eu devolver. As canetinhas. Bonitinho. Que ódio. E você, devolveu? Eu tive que devolver. Eu tinha escondido embaixo da cama, junto Eu com a Playboy. também, Tô eu ia brincando. Mas, amado, passado por tudo isso, essa Se duvidar, eu infância... até vendia na época. Eu não lembro. As garrafinhas? As Aham. canetinhas? Pra As comer garrafinhas? coxinha. Ah, Passado, Bicha, gente. ela tinha acesso fácil. Ela, É porque, ela, meu, ela essas tava, garrafinhas eram uma o pai dela febre. deixava a caixa lá dele, lá guardada, que ele nem contava aquela quantidade de coisa que tinha, que a Coca-Cola mandava, entendeu? E ele se fartava nas garrafinhas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Ele, como tinha um depósito, então ele guardava esses brindes pra depois, quando ele vendia, ele dava lá pra loja que os brindes. Porque trocava Isso. na loja, não era? Tinha É. esse ponto na ou loja. era no mercado. Ah, então- O ponto principal era no nosso depósito de bebidas. Tá, que ficava aqueles brindes Isso. todos. Que legal. Porque na época no Mato Grosso não tinha asfaltos para todas as cidades. Por isso que eles distribuíam depósitos para essas pessoas para poder você vai fornecer tal cidade. Ah, tá. Então meu pra pai ficar... fornecia 2 ou 3 cidades. Pra ficar restrito, pra ninguém Isso. ficar oferecendo. E aí teve então essa troca da canetinha, ele mandou você É, devolver. Eu lembro que ele pegava e tipo vinha em caixas assim, tipo várias caixas e ele pegava uma assim e fala pega, Pra você. não me enche o saco. Passar. Mas então era um ouro falando pra você, porque você vendia pra comprar coxinha, era babado, entendeu? Mas me diga, e ele Você tinha o tem ele ainda? tinha, ele Eu tinha, quero. eu Eu quero tenho dizer, Gelocose, ele tinha o caminhão da Coca-Cola com o Papai Noel no final do ano? Ele tinha um caminhão da Coca-Cola, né? Mas não tinha o Papai Noel. Ah, Ai. mas agora me diga uma coisa. Passado todo esse processo, se descobrindo um menino gay, tendo toda essa dificuldade com o pai, né? De assumir-se ali, por conta que realmente ele era o provedor dentro de casa. Sim.
Você descobre a música em que momento? Porque dentro de um interior não é um local de grandes baladas, é um bom sertanejo, é um rastapé. Como é que entra a música na sua vida? Eu lembro que eu puxo na minha memória que eu sempre fico tentando localizar aonde foi que eu dei esse start. Eu não consigo te dizer 100%. Uhum. Eu lembro que... Lembra aqueles MP3? Lembro, eu também Você tinha. podia colocar, eu acho que 10 músicas Que era só. como se fosse um pendrivezinho. Isso. Eu ouvia, eu prestava atenção na aula e ficava com aquele radinho o tempo inteiro. Tipo, Playboy. mal ouvia a professora falando, mas sempre conseguia tirar minhas notas e tudo, porque eu prestava atenção, mas eu tava com a minha musiquinha. Mas ouviu o quê? Pop. Pop. Então você era uma... Porque bicho do interior começa no pop. Era É porque babado. eu saí Não, do... amado, eu Não, saí- é pop. Não tem balada eletrônica. Tinha balada saí- eletrônica? eu saí- Era pop. Morando com meu pai, eu cheguei numa balada eletrônica. Lá no... em Cláudia? Uhum. Passada. Cláudia era babado, É então. porque, por exemplo, a cidade é pequena. As pessoas, todo mundo se conhece. Aham. Então você acaba tendo certas liberdades. Sim. Eu lembro que eu fiquei muito bêbado nesse dia. Sério, mas foi a tua primeira boate que você foi? Isso. E aí, nessa primeira boate, já tocava o eletrônico? Eu tocava eletrônico. Ai, que bafo. Era tipo Deus. Summer Electro Hits, alguma Mas coisa era um assim, momento, sabe? era um momento também daqui do Brasil que o eletrônico estava sendo lançado e as Tava. baladas Sim. elas tinham balada, a gente passou por esse período que tipo assim era balada, ela tocava música mais pop eletrônica, isso era balada. Depois que começou sertanejo tocar na balada, no início era muito eletrônico mesmo, né, que se tocava, né? Então você foi nas baladas nesse período. Isso, era... Você tem que Matinê? entender. Não era matinê, não. 18 anos, então você começou aí só pra boate ou você ia antes? Não, eu já cheguei, né, morando com a minha mãe, eu ia com 16 anos. Eu pegava a identidade do amigo meu que tinha foto de criança. A gente adora, quem nunca? E meu nome era na boate. E eu comecei a entrar com 16 anos. Então, com 16 anos, você já tinha beijado um boy. Quando eu fui morar com a minha mãe, eu beijei. Gente, então você foi tudo lá com a tua mãe. Foi. Ah, então você Na saiu verdade, da tua quando casa? minha mãe veio me batizar, ela tentou ter a conversa. Lembra que eu te falei que tava Lembro. tendo Um atrito. o buchichinho na escola? Sim. A minha mãe veio me perguntar, falou, filho, você pode conversar com a mãe e tudo antes do batizado. Aí eu falei, não, mãe, tá louco. Tá tudo Tá certo. tudo certo. Sou ó, Eles estão ó. implicando comigo como sempre implicaram. Pronto. Aí, passou um ano, eu decidi que eu queria morar pra minha mãe. Tá. Aí, a minha família não gostou. De Porque teu pai. a partir do momento que eu tava, tipo, eu ia fazer o quê? 16? Já era a hora que eu tinha que começar a trabalhar pra ajudar meu pai. Pra poder pagar tudo que ele fez por mim. Sim, Concordo. sim. Só que, por exemplo, eu trabalhei uma época pro meu pai. Eu trabalhei pra ele No depósito. no depósito. Ah, entendi. Só que lá em casa era sempre a regra assim: pai não paga salário pra filho. Ah, Mas então eu você também trabalha- sou disso daí, não tem porquê, família. Não tem. Só Tem que, sim, tem que pagar. só Por que não vai que pagar? Eu lembro que Tem que hoje pagar em dia uma a gente coisa. até brinca com isso, mas eu Tem lembro que eu essa. falava assim: Eu acho, tem que pagar. eu queria sair, eu precisava De uma botar um coisa. crédito no telefone, eu precisava comprar alguma coisa. Então, tipo assim, tinha que ter pelo menos alguma coisa. Mas ele então dinheirinho. nunca te Mas, ajudava? não, meu pai me dava gado. Ai, maga. Menina, Pai, passada. por favor, me adota, me dê Ah, gado. bom. Mas Seja eu não pai tinha da autoridade Sandy. pra vender. Eu não tinha zero autoridade pra vender. Só ganhou o gado. Eu lembro que as ocasiões que eu pude vender as cabeças de gado que meu pai me dava era pra poder ajudar minha mãe. Aí ele deixava. Ah, que bonitinho. Por exemplo, uma das vezes que eu fui nessas festas à noite lá, eu cheguei, meu pai sempre deu toque de recolher. Eu cheguei acima do horário, bêbado, e eu não tranquei o portão. O gado fugiu. Não. Não. Era, por exemplo, assim, era o depósito Tá. e nossa casa ficava nos fundos do depósito. Roubaram o depósito. Subiram no caminhão e levaram um monte de bebida. Aí, Então, pronto. o dinheiro que eu tava economizando, que ele tava economizando pra comprar o meu computador, ele falou, não, agora você vai pagar as bebidas que o povo roubou de cima do caminhão. Você vai vender o teu gado, o chicó, Passado, e que vai ó, repor. O ó, não, gente. certíssimo. Hoje você não tem o senso de responsabilidade? É, sim. Entendeu? Hoje você não aprendeu. sabe o preço de uma vaquinha? Hoje em dia eu sei. Então tá Custa certo, papai caro um babado educou. desse? Hoje em dia eu falo, muita coisa que meu pai falava quando eu era criança que eu achava que era um saco. Hoje em dia eu paro e penso, depois de todo o perrengue que você passa na vida adulta,
você realmente é aquilo que ele falava é verdade. É uma educação, às vezes, um pouco rudimentar, um pouco Isso. bruta, mas é uma educação que tem alguns valores e princípios que a gente só vai se dar conta quando a gente se torna uma pessoa adulta e dói no bolso. Tiver E, consciência. e entende os verdadeiros sentidos da vida. Mas espere, então aí você foi morar com a sua mãe Foi. e aí foi com ela, porque também ela era mais de boa, percebo eu você falando, Sim. né? Como é que foi isso? Você beijou um boy como? Meu Deus do céu, quero saber como é que foi a tua primeira vez com o boy. Eu lembro. Quando fui morar com a minha mãe, eu tentei. Quando eu mudei para Cuiabá, eu comecei numa escola estadual. Tá. Só que daí foi muito nítido, assim. Em 6 meses, o aprendizado que eu tinha Totalmente na diferente. escola particular para estadual. Então, Sim. eu Você conversei tirou com a minha nas mãe. coxas. Como? Tipo, você tirou nas coxas a escola. Tipo, você estava em escola pública, É bem mais particular, evoluído, O tempo inteiro vai pra pública, parece que você voltou 3 anos. É, porque a pública tem. Isso parece. Eu também já aconteceu isso É, comigo, eu já Eram estudei. coisas que, diferente. tipo assim, eu tava vendo um ano à frente, só que eu já tinha visto no passado. Então, Sim, era bem adiantada a escola particular, né, no ensino. E quando eu mudei pra minha mãe, meu pai pagava a pensão. E tinha que pagar, né? Que Isso. era... Só que minha mãe tem eu e mais 3 irmãos. Aí usava na família toda, né? o Não, babá. usava tudo. E daí eu lembro assim, eu falei bem assim, mãe, eu vou começar a trabalhar em algum... Fazer alguma coisa pra se virar. Eu lembro, sabe esses telemarketing que você fica cobrando pra banco? Lembro que ninguém gosta de trabalhar quando vem aqui é babado, que fala que era o walk, o povo desliga o telefone na cara, aquilo lá, né? Que você Isso. vai, oi, tudo bem, eu sou o Lucas Franco, vim pra Eu cobrar cobrava você. o Banco do Brasil. Ai, menino, é mais babado E- ainda. Você cobrava? Uhum. Ixi. Dívida é pior ainda, ninguém te atende. Ninguém atende, Não, desliga. teve cada história. Às vezes a pessoa parecia que tava tirando sarro com a sua cara. E Tipo assim, já teve perrengues assim. Então você conheceu muita bicha no telemarketing, porque telemarketing só tem viado trabalhando. Uhum. E você trabalhava lá na cidade da sua mãe? sim, em Cuiabá. Isso. Tá, e foi ali que você conheceu o boy? Foi. Ah, então chegamos aí, menina. Porque aí eu comecei a trabalhar e o dinheiro que eu recebia nesse Telemarketing. telemarketing era o valor da mensalidade da escola particular. Isso já era no ensino médio. Então eu trabalhava o mês inteiro e eu pagava a escola. E o resto era a pensão do meu pai. Olha, parabéns. olha, se virou, gata. Quis voltar pro colégio, entendeu? Investiu Sim. no teu ensino. E chego eu nesse colégio, tipo, colégio particular do interior é o quê? 20 pessoas dentro de uma sala. Sim. Quando eu mudo pra Cuiabá, vou pra um colégio particular, é tipo assim, 70, 80 pessoas na sala. Muito maior, né? Porque Cuiabá é muito grande. Nossa, 80 pessoas, que escola é essa, babado? É, ia falar, Hogwarts? Que porra é essa? Porque a minha era particular, era no no Isaac máximo 20. Newton lá. Ai, menina, então é uma escola bem famosa. Sim. Tá. Eu lembro que, tipo assim, as cadeiras eram, tipo, tudo em andares na escada, assim. Que bafo. Ah, é tipo arquibancada, aquelas Aí o coisas novato chega, vai sentar onde? Lá no fundão. Onde era? As gays, tudo no fundão. Ixi, então você encontrou Aí já a galera lá. perguntaram, você é gay? Eu falei, não. O que você vai Não fazer sei o aqui quê. então, querida? E as bichas já vendo de longe, porque bicha, quando conhece viado de longe, de costas, boi já sabe, preto fala assim, até conhece o parece. E aí? E logo em seguida, umas 2 semanas estudando lá, me chamaram pra ir numa festa à noite. E a minha mãe sempre foi muito de boa. Minha mãe era daquele tipo de pessoa. Você pode ir, você me fala com quem você vai, aonde você vai e que horas você vai Vai voltar. voltar, sim. Se for voltar de manhã, traz pão. Tá. Maravilhosa. Então ela era de boa mesmo. Minha mãe Diferente era. de papai, que era Era toque de recolher babado. Fidel Castro. Tinha toque de recolher. E aí eu fui lá, eu beijei algumas meninas nessa festa e tinha esse menino que, tipo, ele era sumido e tudo mais, e ele era muito bonito. Ah, entendi. Então, a gente tava pegando bebida, alguma coisa assim, e ele falou, eu sei que você é. Eu falei, não sou. Eu vou te dar um beijo agora. Eu falei, vem então. E você foi e beijou. Aí eu beijei e falei, olha, Amor. vou experimentar, né? Aí eu falei, Tô fazendo nada. Se puder não comentar nada com ninguém, ele não pode deixar. No dia seguinte, fomos pra escola, a escola inteira sabia. Quem pega A bicha quieto, contou pega pra 2 todo vezes, mundo. querida. É, A senhora tem que bicha aprender. burra, a bicha foi uau, hein? Aí eu cheguei em casa, cheguei assim, minha mãe perguntou, e aí, como foi a festa? Já era de manhã, eu com meu pãozinho. Foi, levou o pão. Aí eu peguei e falei, foi legal, beijei umas meninas, ela lavando louça assim, que mais? E beijei um menino, ela pegou, parou. Mas gostou? Falei, mãe, primeira vez a gente não tem como saber. Tá bom, pra mãe tudo bem, a mãe só não quer chegar em casa e pegar você na cama dela transando.
Até então, tá maravilhosa também. Achei que ele ia entendeu? falar, eu preferia que você trouxesse pão cacetinho e não pão mole. Então foi aí então que ela soube Foi. esse babado todo. Logo no teu primeiro beijo você contou pra ela. Sim. Como é que foi? Você tirou um peso das tuas costas de ter acontecido? Eu fiquei muito mais tranquilo. Sim. Então, a partir do momento, a escola inteira já sabe. Eu já sempre soube que eu sentia atração por homem. Então, Sim. é uma coisa que pra mim foi fluindo. Eu falei, gente, finalmente eu tô... Sendo quem você é. Tô feliz, assim. Não que eu não fosse feliz com meu pai, mas pelo menos eu... Só que eu demorei ainda 1 ano pra contar pro meu pai. Ah, então, mas a gente ouve histórias aqui que pro pai é sempre depois, né? Afinal de contas, ele pagava a pensão. É, menino, esse pensão tinha que vir, senão ia ser babado. 17 Tinha anos, mais quase um ano 18, de pensão. Calma aí, amor. Vamos segurar, tô Aí meu pai brincando. levou a pensão até a faculdade. Olha, exemplar, papai. Paizão, hein? Mas Passado. então teve faculdade no meio dessa história antes da música se tornar o seu Teve. grande meio Facu do quê? de comprar o pão francês Eu pra fiz mamãe? arquitetura. Arquitetura. Arquitetura? menina, passado. Olha Só que eu não me Sólida. formei. Eu Tá. fiz 5 semestres lá em Cuiabá. E nesse meio tempo, eu já saía pra noite com 16. Tá. Porque quando você vai lá na escola onde eu tava, eu conheci muitas pessoas influentes. Uma das minhas melhores amigas era filha da gerente, na época era o Garage, era a maior boate que tinha em Cuiabá. Ah, então você já tava ali dentro da Isso. galera, entendi. Então, e como você acaba conhecendo as pessoas, eu lembro que eu tinha um amigo que tinha foto de criança. E ele não saía. Ele falou, tá bom, vai. Eu lembro que o meu nome era Maurício. no Tá, então Garage. você ia com o RG do seu amigo. E essas baladas, então, começava, tocava pop, tocava eletrônico? Essa era começou... hip hop, o principal e eletrônico. Passado, hip hop, então começou ouvindo hip hop. Uhum. E aí essa galera era uma galera da escola que ia com você? Não, tinha os ilegais lá, os menores de idade. Sim. Só que era um público adulto, Adulto o que público ia. que ostenta uma garrafa de champanhe no camarote. Entendi. Era tipo assim, era uma coisa surreal. O boate cabia, eu acho que 4, 5 mil Ela pessoas. existe ainda Nossa não? senhora, baladona Quantas mesmo. mil pessoas? Mas não era gay, então, era Não, heterossexual. era hétero. Ah, pra esse público todo era muito E eu lembro gente. que algumas vezes que eu fui lá, um dia eu conheci o dono. Eu cheguei a trabalhar pra esse dono depois. E ele perguntou, tipo, eu tava com a minha amiga, que ele era filha da gerente, e ele sabe que era menor de idade. Tá. Aí ele perguntou, você tem quantos anos? E eu já sabia que ele era o dono. E ele era gay também. Aí eu falei, tenho 17. Aí ele, o que você tá fazendo dentro da minha boate? Aí eu falei, identidade de amigo. Ah, normal, todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. sincerona, né? Quem nunca, Bateu a polícia, menina? corre, querida. Acabou, Não me sai leva pra doida, cadeia. entendeu? Pelo amor de Tanto Deus. que quando eu fiz 18 anos, eu mandei mensagem. Você pode autorizar lá mudar meu nome agora no cadastro? Porque agora eu tenho 18 anos, menino. Que babado. Lucas, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que chama É Pop ou Não É Pop, tá? Se for pop, é uma coisa de boa, legal, super hype, a boate. E se não for pop, conversa fiada, tá? Aquela coisa que não é legal. Vamos lá então, vamos É ver. isso aí, amiga mulher. Vamos ver agora na produção quem temos na imagem. A André É pop ou não Almada, pop? japonesa. E aí, André, um beijo pro André Almada. Tem vários vídeos do André aqui beijo, no nosso. chefinho. Amanhã eu tô lá. Quero saber. E aí, como é que foi? Como você conheceu a Almada? Como é que foi? Já tocou lá na RAI, não já? Eu toco bastante Toca na bastante rádio. na RAI. Conta pra gente. Eu comecei... Uma das coisas, o Almada é super pop pra mim. Sim. Uma das coisas que eu sempre admirei o Almada, porque eu tô na noite há o quê? 8 anos. Uma das coisas que eu sempre... Quando eu era ninguém, quando eu era um DJzinho de pop, ele sempre me encontrou, tipo, eu tocava na Wallpaper na época pra ele, lá no Rio de Janeiro. Sim, essa a versão pop que tinha, E às vezes né? eu vinha pra The Week daqui e tudo. Onde ele me encontrava, ele sabia o meu nome. Ele me cumprimentava pelo nome. A gata, ela tem uma memória, Ele tem. Memória de como é que é o nome? Eu falo que é uma das pessoas mais políticas que eu conheço. Maravilhoso. E ele sempre com um sorriso, me trata pelo nome. Então, essa é uma das coisas que sempre me chamou. Atenção, né? De ser uma pessoa humana, de realmente. Só de lembrar você pelo nome de quantas pessoas que ele conhece, que são inúmeras, né? Uma pessoa muito influente. Sim. Aí é babado? Não, ele, Almada, é babado. Bicha, senhora, olha, tá de parabéns. Então, Almada é pop? Almada Pop. Almada, você é pop. Um E beijo vamos na pro festa Almada. dele Pride. Pride, que vai arrasar. Você vai Estaremos estar na lá. Pride, não? Eu volto pra Pride no dia 22. Tá, então, mas você vai... Daqui a pouco eu já receber da tua agenda da Pride, tá? Vamos primeiro pro Almada. Almada, Almada, você é pop. pop. Próximo, vamos lá. Quem mais?
Festa da Lili. E aí, já tocou na festa da Lili? Já. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Eu toquei pra Vivi, eu acho que 3 vezes. É muito legal, né? Porque é uma festa muito bem Muito. vista por É, fora. Dentro. tem até mais vezes, mas tipo assim, mas geralmente é uma vez no ano um espetáculo, né, artístico imenso que eu Não, são várias festas que ela tem. acho que mas a principal é o aniversário da aniversário, gatona, né? Tipo assim, sim, é um de espetáculo, agosto. é um espetáculo Como é que foi o primeiro artístico convite? imenso. Como que é chegar um artista, você ir ocupar um palco como esse? Eu lembro que no primeiro convite eu queria mostrar muito trabalho pra ela. Ah. E eu lembro que eu ia tocar no domingo. E eu tava assim, muito ansioso e tudo. Só que a passagem era stand-by na época. Ai, sei. É... E não rolou. Aí eu fui pro aeroporto, acho que meio-dia, não consegui. Voo das 2, não consegui. E eu lembro que eu tocava 6 horas da tarde. E eu falei bem assim, não, eu me matei de produzir música pra essa mulher, eu vou dar um jeito. Aí eu lembro que eu fui e comprei a passagem, tipo, R$2.500. Que ódio. O cachê era... Mas eu cheguei, tipo... Em cima. Não, eu cheguei depois do meu horário. Aí eu falei, gente, já fudeu. Eu sempre sonhei em tocar pra mulher e agora você já fez essa merda, mas pelo menos você... Tá aqui. Chegou, provou que tem Ela Aí, deixou? Ela deixou tudo, trocou. E eu fui tocar depois do Baez. Eu encerrei a festa. E aí? Eu lembro que teve até burburinho, gente falando pra ela, ele fez isso de propósito. Eu falei, gente, não foi, eu não ia ter pagado R$2.500 pra poder... Passando. As bichas wall, né? Não, tem muita. Menino. Mas no fim ela me recebeu super bem e tudo. Eu toquei 3 vezes pra ela. Que legal. Eu sempre quis tocar no aniversário, só que aniversário meio que conflite. Com festas que você às vezes já ter Essa fechado. do final agosto é o verão europeu. Então a gente vai querer saber que você é um DJ internacional babadeiros, você tá lá já. Então já tem, às vezes, uma data fechada, às vezes ela chama e não concilia a agenda, né? Eu não consigo, às vezes, agosto, porque... É €1 aí entrando em vez do real. Ai, gata, tô entendeu? fazendo tour na Europa. Entendeu? Bota o pé na Europa, querida. tem real. Mas certo. ainda vai ter oportunidade, Vai acredito. sim. Então a festa da Lili é pop? É pop. Festa da Lili, você é pop? Ou a Europa muda o verão, ou a Lili muda o aniversário. Vamos lá, próxima. Rosane Amaral, e aí? Brazilian Pool Party, já tocou pra Rosane, não tocou pra Rosane? Já toquei pra Rosane. Passado, então já tocou pra Almada, tá vendo? Aí, gente, não é DJ conversa fiada, tá? Como é que foi esse convite da Rosane? Qual festa que você tocou pra ela? Eu toquei em várias, na verdade. Que legal. Teve uma época que eu toquei bastante pra Rosane, mas porque o meu amigo trabalhava pra ela. O Júnior fazia na produção junto com ela e tudo. Ai, sim, o Júnior, maravilhoso. Beijo, Júnior, maravilhoso. Beijo, amor. Aquele Aí- lá, o do... Ele era produtor dela, ele ficava por detrás, assim, Sim, ele é sim. maravilhoso. Então, eu lembro, a Rosane sempre foi assim, quando era uma pessoa que ele trazia, e por ela saber, por exemplo, a gente era vizinho, eu morava aqui, o Júnior era virando minha rua. Então ela começou, tipo, ela ficava de rabo espiado, assim. Quem que é, né? Né? Tipo assim, não conheço tanto, mas depois quando Mas- quando vi o gatinho tocando, ficou miadinha, quietinha. Que é babado. A Rosane, a gente se deu muito bem, até Legal. teve algumas divergências em questão contratual, que eu como... Só que a Rosane é pop, sim. Tá. Ela me deu uma abertura muito grande, um dos meus sets mais ouvidos são sets que eu fiz pra ela. Sente Entendi. falta da gata produzindo? Que faz tempo que a gente não vê nada de produção Forte, dela. De tipo, festa. de Eu acho que ela festa. tem que voltar. Eu acho que esse time que ela tirou, esses dias eu ouvi ela tá tocando muito bem. Sério? Não é. Muita gente às vezes quer falar, tipo, produtor tá tocando. É isso que eu queria saber. Eu falei, gente, ela tem um repertório bom. Eu tava, tipo, ela foi a última dia, acho que foi Oculta, alguma coisa assim. Sim, festa oculta. E eu adorei ela tocando. Não é legal. passando. Eu falei, Passa. gente. E o motivo dela ter encerrado agora foi pra focar mais na família agora. Quem passou essa pandemia sabe o que foi, gente. É babado, né? Quem Como é que não foi a quer- pandemia pra você, Lucas? Olha, eu não posso reclamar da pandemia, porque a pandemia foi o que alavancou muito pra mim. Um divisor de águas, você Foi. acha? Tá. Eu me comportei o máximo que deu. Eu fiquei trancado dentro de casa durante o quê? Uns 6 meses. É, mas aí teve uma hora que teve que Só que realmente... começou muita, tipo, vamos ser o... Vai ter só o essencial. Aí começou a ter bares no Leblon. Bar no Leblon não é essencial.
você ir para um restaurante não é essencial. Sim. Aí começou a ter estádio de futebol. E você vendo seu dinheiro acabando. Então, eu tinha 2 residências na época. Que era a Excelsior, na Grécia. E eu era residente da São Sebastião. Uhum. Eu virei pra eles e falei, meu dinheiro tá acabando, eu preciso trabalhar. Mas a Europa voltou antes, né? Mas e aí? Eles falaram o quê? Eles voltaram e não voltaram. Pra festa, não. Eles voltaram mais com, tipo, E o pessoal vida da São quase. Sebastião falaram o quê? O que que eles falaram? Vou voltar, tem que voltar. O Pix tá saindo, só tá saindo o Pix, tem que entrar de algum lugar. Eles foram muito parceiros. Tá. Eles falaram bem assim, a gente só quer que você tome cuidado com a nossa imagem. Então eu tirei o nome deles da rede social. Tá. E Não vinculou. se cuida. Então, por exemplo, eu era solteiro, conheci uma pessoa, e as festas de pandemia começaram a ser, tipo assim, para 30, 40 pessoas. E as pessoas, tipo assim, era cachê de R$ 500, tipo assim, era De princípio. era uma social para a pessoa não enlouquecer dentro de casa. Uhum. Então, tipo assim, foi sendo necessário. Pra pagar o aluguel, pra comer, Isso. pra cesta básica, Porque, acontecer. por exemplo, meu aluguel era R$ 2.500. O Não que o pagar. governo dava? Uma ajuda de custo, né? R$1.500, Não, não era? Era não 500 reais. não. 300. R$600, não era o salário mínimo. Quanto que Não, era? era R$ 300. 300 e reais. pouquinho. Imagina, até parece R$500 o gatinho ia dar pras Então, gatas. eu lembro que eu tinha guardado muito dinheiro do carnaval, que eu tinha trabalhado igual uma cachorra no carnaval. Mas aí não dura, né, amigo? Porque É. 2 anos ficar parado, teve que fazer o babado acontecer, entendeu? A gente Sim. entende você, porque também a gente tem empresas de eventos, e a gente sabe como O que que eu não realmente entendo é a pandemia. As pessoas que tiveram que trabalhar, que tiveram que viver, eu entendo, porque seguimos igual. Bom, mas então nossa querida Rosane, ela é pop. Bob. Rosane, você é pop, também você Próximo aqui. personagem que chega aqui na Vamos nossa lá. tela. Quem tem mais? The The Week! E aí? Tocou na The Week, não tocou na The Week? Eu toquei na The Week, acho que 4, 5... Eu tocava na Wallpaper antes, Sim. DJ de pop. Sim. Aí descobri algumas coisinhas aí eu passei para eletrônico. O que que você descobriu de Que o mais cachê era coisinha? melhor. O cachê é babado? É mais babado do que o pop? O cachê é mais babado do que o do pop, mas não... Não foi o tanto Pix? Hoje em dia tem muitas pessoas que tá no pop e tá fazendo muito dinheiro. Então, eu lembro que eu comecei no Wallpaper porque o Acrísio era do Mato Grosso. O Acrísio foi produtor do Almada durante muito tempo lá no Wallpaper. Então, quando eu mudei pro Rio de Janeiro, eu só conheci o Acrísio. Só conheci ele como produtor, entendi. Você acha que, tipo, os DJs conhecendo os produtores bem, isso ajuda mais? Ter mais datas nas festas? Eu falo que você ter contatos ajuda muito. Tá, bom saber. Mas eu tô na noite desde os 17. Tá. Mas eu nunca tive essa coisa de ser amigo do dono. Eu lembro que eu sempre pra mim, pra você se dar bem na balada, você tem que ser amigo da hostess e do segurança. É isso. E fica a dica aí pra você, menina. Eu já tá? digo pra senhora, se der bem na balada, chupa o dono. querida. Muito melhor, engravida dele, faz 2 meninos. Pega a E pensão, como é depois que ela me foi? liga. Porque assim, The Week, é o que a gente sempre fala aqui. Quem era da The Week era uma cena muito fechada de DJs, Sim. né? Só tinham lá esses DJs que a gente sempre fala aqui da velha musicalidade, da musicalidade que é o tribal raiz, né? Que a gente fala. E pra entrar era bem difícil, né? Você acha que é ainda panelinha? Como que é, Lucas? Conta pra gente. A minha época de The Week foi até um pouco tensa, assim. Pra entrar. Por exemplo, era aquela época que era só os residentes. É isso que eu tô falando. Só tocava os residentes. Aí abria uma vaguinha ou outra. Pra alguém entrar como uma participação especial ali. E eu lembro que eu passei pela época de festa onde, tipo assim, muita gente bloqueava. Se você toca pra tal, você não toca pra fulano. Tinha isso também. Tinha isso. Não, era assim, não é que... Funcionava assim à noite e voltou quase. Mas hoje em dia tá muito melhor. Mas naquela época era muito mais restrito. Era bem mais descarado, E era né? muito mais concorrido. Sim. E eu era muito inocente, eu lembro até hoje. Então o André me deu a oportunidade. Eu lembro que a primeira vez pra tocar no eletrônico, eu ia abrir, eu perguntei pra ele, o que eu faço? Pode me dar o briefing e tudo. Ele, você toca de meia-noite até 1, um som morninho, depois você pode fazer seu som. Ah, então tinha todo esse direcionamento. Teve. Hoje em dia tem esse direcionamento? Tem, hoje em Tem dia. também. Hoje mesmo eu recebi uma ligação do Marcelo, tipo, Tá. você vai tocar de 4 a 6 da manhã, alguma coisa assim. Maneira em tal coisa,
Então a gente quer uns mais vocais internacionais. E eu falei, beleza. Então tem todo esse direcionamento hoje. Bom saber. Olha, tô passada. Bom saber, porque se ficar ruim, Que vou a saber noite quem tá falar, Marcelo. voltando, querida, é isso. E aí, então, você ficou muito nervoso nessa estreia na The Week? Não, na verdade nem foi isso. O Amada não tava nas minhas primeiras apresentações lá, então era uma coisa assim, me deu uma data hoje, aí passou 2, 3 meses, aí me deu outra. Aí o pessoal foi começando a crescer, que eu lembro que eu soltei um set. Meu primeiro set foi o Taste of Carnival, que, tipo assim, explodiu do nada. E até hoje, eu não sei o que eu fiz naquele set. Tipo assim, todo mundo postava e tudo. Que legal. Que foi o que me deu a abertura para poder entrar lá. E isso, tipo... E os DJs Eu de já lá? toquei na The Week, tipo, com menos de 2 anos de carreira. Então, porque é The Week na nossa Então, época. eu passei por DJ que se recusou a passar a pista pra mim. Tipo, teve isso no começo. Quem Tipo, foi? Quero nomes agora, a entendeu? pessoa se Como recusava, assim? falava, Porque "Não vou mexeu passar com a você, pista pra esse mexeu novato." comigo, Conta, querida. Falou bem assim, não vou tocar antes dele? Teve isso. Saçada, Tommy menina. Love, é louca. Para aí, Deixa que o você é Tommy. louca. Vamos chutar nomes aqui, ver se ela muda a cara. Não, parou. Mas, por exemplo, isso... Eu, na época, era super inocente, entendi. Mas o pior de tudo, pra mim, que foi quando eu deixei de tocar lá, que eu falei... eu lembro que eu fui tocar nessa festa. E eu acho que eu fui o segundo. E eu fiz o que o Almada pediu, tocar. Nesse dia ele também não estava. Que foi tocar morno, 1 hora, e depois eu pudesse fazer o meu Fazer som. o teu som, porque você teve esse direcionamento Isso. todo, sim. Então eu fiz, exatamente. Fui aplaudido e tudo mais. Terminei e teve esse DJ que ia tocar, tipo... Era o quarto, alguma coisa assim. Que veio, abraçou e falou... E na época tinha saído um dos residentes, então ia ter uma vaga pra um DJ. Ia rolar uma abertura. E aí? Isso. E ele veio assim, bateu nas minhas costas e falou: é disso que deu aí que precisa. Se você precisar, você pode contar comigo. Eu, obrigado. Inocente. Peguei, e na época eu namorava. Então eu terminei de tocar, meu namorado trabalhava no dia seguinte. Eu peguei e falei: amigo, não vou conseguir te ouvir tocar, Beijo de mas graça. obrigado por tudo, precisando. E fui pra casa. No outro dia, eu acordo com várias mensagens dos meus amigos falando que ele tava no fumódromo, Falando me mal. detonando. Falando que eu tinha feito a casa de after. Você tá brincando, gente, que ele Que eu fez... não tinha deixado nenhuma música pra tocar. Eu falei bem assim, gente... esse foi meu primeiro baque, assim, tipo, ó... De entender como funcionava a noite. De entender como funcionava a noite. Porque até então, todo mundo amigo, todo mundo tá se E ajudando. você teve Você um tava no elogio mundo da de Nárnia pessoa até então. antes. Aí E você eu já tava recebi. vendo... E é bom que você já... Foi bom que a coisa aconteceu, porque você já tava vendo onde estava pisando. Isso. Não é? Querida, o urso primeiro abraça pra depois enfiar as garras. É, menina, é isso. E ainda mais e essa a pessoa cena... tava falando pro... Hoje em dia, eu já me resolvi com ela e tudo. Mas a pessoa tava falando isso pro gerente da casa. Então, Ai, tipo assim... babado. Aí eu lembro que eu conversei com a Amada depois. Eu falei, olha... Aconteceu isso. Porque eu não sou de caçar pecuinho, eu não vou na pessoa, tipo... foram várias pessoas que chegaram em mim e me contaram o ocorrido. Eu não ia na pessoa bater de frente com ela. Então eu fui com quem paga meu salário. Sim, com o dono da porra toda. Eu lembro que o André ficou comigo 1 hora no telefone. Ele falou, mas é com ele que você tem que conversar. Mas se isso acontecer... Nem tinha chegado no meu ouvido, você pode ficar tranquilo. Quem vai te avaliar, eu não vou ficar ouvindo o feedback dos outros. O dia que for pra te dar algum pitaco, alguma coisa sobre o seu set, é quando eu ouvir. Sim. Aí eu falei, não, tudo bem. Então tá bom, então eu tava ali acreditando em você. Depois ele passou a te chamar mais? Ele deu um gapzinho assim e os outros contratantes estavam chamando. Tá. E eu falei bem assim, eu tinha parado tudo que eu tava fazendo pra focar nisso. Tá. Que eu consegui conquistar muita coisa porque eu tranquei faculdade e tudo e foquei somente nisso. Na carreira do DJ. Você acha que hoje em dia, nessa cena que tá atual ou antes, uma pessoa ela pode, ela tem que, ela dá pra ela se manter como DJ? Ou ela precisa de alguma coisa ali mais Olha, você firme? passa um sufoco aqui, outro ali, mas dá pra você se manter como DJ. Tá. Hoje em dia a cena tá um pouco mais complicada, a Pra nossa você. cena do tribal. Tem bastante DJ, né? Sim. E a Eu pessoa digo- que falou mal de você tá na cena ainda? Tá, e eu desejo super bem pra E o ela. nome dela é? A louca? Eu desejo super bem pra ela. Eu tenho aquela coisa, tipo, veio, depois a gente conversou, ele também passou
Ele também entendeu que a noite é uma noite tóxica, ele passou pelos seus perrengues e tudo. Então ele aprendeu, é aprendendo e Que se evoluindo, sabe? aprende, entendi. Então a The Week é pop, Lucas? É pop. The Week, você é pop. Gente, um beijo aí pra todo mundo que era da época da The Week, que acompanha o Pod é Pop. A gente Antes, adora. Eu Que a era, nossa- eu era gay que vinha pra São Paulo e ia pra The Edge. Eu não Ai, conhecia, amo. eu não conhecia The Week, Esse nada. mundo das Imagina, eu gatas. vinha do interior. Pra ficar mais de boa na Pra The ficar aqui. Edge. Aí um dia um amigo meu, lá de Cuiabá também, falou, ai, vamos comigo, eu queria ir no Super After da The Edge. Aí, ai, vamos comigo na The Week. Aí eu falei, amigo, lá o povo fica sem camisa, eu sou da roça, não vai. Ele, vamos. Deu 4 e pouco da manhã, eu te coloco na porta e você vai pra The Edge. Eu lembro que era Barra Funda, né? É, perto, é, muito uma rua, pertinho. uma reta. Sim, sim. Aí eu fui. Deu às 4, 5 da manhã, ele, amigo, você não quer ir? Eu falei, não. Não, vou ficar aqui na The Me Week. deixa é aqui isso. com esses homens sem camisa, suado, gostoso, Eba! entendeu? Cheirando a Rexona. É babado. Próximo, então, Beijo, tem produção. mais? Quem mais vem aí? E o Pod? E o Pod? É pop ou não é pop? Estamos conversando com quem? DJ Lucas Franco. Lucas, como é que foi então você entrar nessa cena? Como é que foi você se começar a querer ser DJ, fazer aí uma curso? Você fez algum curso? Como é que foi isso? Antes de ser DJ, eu era promotor de festa. Eu lembro que era uma festa, era chamada Make Pop lá no Cuiabá. Tá. Que, como eu conhecia muitas A pessoas. galera, né, que você tudo, já falou. E a gente fazia lista, tipo, botava lista e eu comecei, tipo, pagava, eu acho que R$2, R$3 pra pessoa que entrasse na sua lista. Babado. Você tinha que pagar? Não, Não, ele ganhava. eu ganhava. Uma Da pessoa ou da casa? Da casa, casa, dos promotor, produtores. Menino, eu ia no mercado pegar o nome do povo. E eu fui começando nisso. Falei, fazendo um dinheirinho, Vai entra de tinha graça. aqui, Henrique, louco. Entra de graça e ainda ganho uma consumação. Na época, tipo assim, Tô fazendo nada, eu né? gastava todo o meu salário pra poder pagar a escola. Então, tipo assim, isso pra mim era tudo. Um bônus, né, que você E confessou. eu lembro que essa festa, as pessoas tocavam no computador. Não tinha a CDJ lá, o Isso. controladora. E de lá, eu fui começar a frequentar, era a boate chamada NUM. Que também é a antiga gerente da Garage. Mudou pra NUM. E a minha filha dela era minha melhor amiga. E você ia pra Então todas. eu sempre ia, às vezes durante a semana eu ia no escritório. Tava ligado com essa galera. Tava ligado. Eu lembro que um dia, eu já promovendo a festa há um tempo, eu lembro que a Lúcia chegou em mim assim e falou bem assim, o Igor, que eu lembro, era o dono da casa, quer falar com você. Eu falei, comigo? Eu falei, o que foi? Eu não paguei semana passada? Eu já fiquei assim, não passava uma agulha. Aí eu Cagando entrei miojo. e ele sempre tem assim, essa cara amarrada, aquele héterozão top. Eu Sei. entrei lá, ele, me falaram que você conhece um monte de pessoa. E eu falei, conheço. Sou influente. Aí por quê? Eu tô precisando de um promotor pra noite eletrônica. E eu, tipo assim, eu tinha quase zero tato. Tipo, era a época que o Vintage, o Alok, tipo... Tava bem babado. Estavam começando. Tava começando a ter um nome ali. Isso. E eu falei bem assim, eu não entendia aquele estilo de música. Summer Electro Você Hits. não é- ali. Só que eu conhecia as pessoas, tipo... Você era influente ali na galera. Aí eu falei, tá, eu posso tentar. Que é um estilo de música novo, né? Era. Querendo ou não. Então, ele fez uma festa e você foi promotor dessa festa. Era toda sexta-feira. Eu lembro que veio Vintage, Alok, aquele Renato Ratier. Mas eles foram lá na festa? Tocaram lá? Foram. Passado! Então não era uma boate babadeira, então. Era uma boate incrível. Até a Pablo Vittar já tocou lá. E foi isso durante um tempo. E tinha o Martinelli, que também é um grande amigo meu, que foi o que me deu a oportunidade na Make Pop. Ele fazia o funk lá, chamada Let's Funk, que era uma vez por mês. Ele chamava, só que o acordo na época, acho que ele dava tipo 2.000 cortesias, eu botava a casa, ele recebia o seu valor, mas botava a casa e as pessoas estavam consumindo. Dá pra poder ganhar na bebida, né? E acho que eu fiquei promovendo o eletrônico durante uns 7, 8 meses. Dava um dinheirinho e tudo, mas tipo assim, Não era o suficiente ali, né? não. Aí o Martinelli decidiu abrir a boate gay dele e saiu. Aí do nada, de novo, meu chefe me chama e fala, você quer assumir o funk? Quer fazer... Promover também essa festa. Aí eu falei, tá. Eu fui até conversar com o Martinelli, eu falei, você não se incomoda? Ele, não, seja alguém, seja você. Porque tinha hip hop
funk e eletrônico. Eletrônico, Mas né? o funk era só uma vez no mês. Aí fomos conversar, eu fui ver como que funcionava a coisa. Porque era na base da cortesia. Eu falei, e se eu não der cortesia? E se eu cobrar ganhar mais em cima? Aí, mas você vai conseguir encher a casa? Eu acho que a casa na época cabia 1.300 pessoas. Olha, É bastante gente. Era, tipo... um casarão. Se cobrasse R$1 já seria 1.300. É. Aí eu falei bem assim, tá, ele tá bom, você pode tentar. Aí eu te dou metade da portaria, só que você divide os custos. Então, tipo assim, eu já ficava desesperado. Foi a época que eu mais fumei na vida. Pra Porque, lotar aquela casa. tipo, toda festa eu já começava devendo, tipo, 15, 20 mil. Que daí você lembra que você paga a energia da casa, você paga a segurança, você paga o Uma caixa, estrutura enorme. o socorrista, tudo. Aí eu falei, tá. Aí eu tirava. Dava 2.000 cortesia na época, eu tirava 100. E eu chegava nos meus amigos e falei, você quer cortesia? Você quer entrar de graça? Arruma Então aqui. você posta, deixa a arte até o dia da festa e eu te dou cortesia. E leva 5. Então, tipo assim, de 2.000 cortesias passou a ser 100. Sim. Com pessoas postando, não era só eu Pessoas trabalhando. influentes ali pra poder Olha, postar. Aí começou ela a fazer já uma criando o galera. marketing digital da Mas época. você começou a tocar como? Foi um aniversário meu. Eu lembro que no funk eu levei, teve Valesca, Nossa. teve a Ludmilla. Não? No teu aniversário? Não, Não, na festa fazendo as desse- festas, que Ah. era uma festa uma vez por mês. Que depois que ele viu que dava certo, ele começou a autorizar cachê. Então eu lembro que o meu primeiro grande na época foi Bonde da Estronda. Depois foi Nego do Borel. Nego do Borel, tipo assim... Tava em altíssima com a Era- Anitta ali. Nossa, mas uma casa pequena pra show grande assim. Na época... Era o suficiente ali com a galera. Eu lembro que Pagava o na época artista. pagava o artista, sabe? Então era metade dele e metade de mim. E já passou algum perrengue com algum artista, assim, tipo de seu ó? Eu passei perrengue com a Ludmilla porque eu tentei ser amigo dela e fui cair na brincadeira de beber com ela, no camarim. Aquela brincadeira CS composto. E aí? Eu errava, ela errava, e querendo ser amigo, ela, ai, me ajuda a tomar, eu bebo. Virava uma absolute. Ficou louquíssimo com a Ludmilla lá. Eu fiquei, tipo assim, eu não sei como foi parar. Não vi a Ludmilla ir embora, entendeu? E aí teve o Simplesmente aniversário, ela conta pra foi. gente, que foi Aí, DJ. Eu lembro que eu tinha uma festa antes que era o Nego do Borel, eu pedi até pra ele gravar. E daí ia ter o meu aniversário uma semana depois. Ele me deu 2 datas no mês, o que nunca acontecia. Só que era o meu aniversário, eu falei, tá bom. Aí precisava de mais um DJ. Aí eu fiquei pensando, tipo, Quem eu vou chamar? já tava muito em cima, quem que eu vou chamar. E eu era muito amigo do DJ de hip hop, eu perguntei pra ele, você não quer me ensinar? Tipo, eu já tinha brincado alguma vezinha, só que eu era na outra tocando no computador. Não muito, não muito a sério. Aí eu lembro que eu fui na casa dele e na época eu aprendi no vinil. Que bafo. Ou no hip hop passar no vinil era mais tranquilo. Sim, sim. Então eu falei bem assim, eu vou ser o primeiro DJ da noite, depois entra o hip hop e depois entra a atração. A atração ali. Essa foi meu primeiro contato. Você ficou muito nervoso? Demais, errei. Sim, é isso que Mas sempre aquilo ali acontece. foi uma brincadeira. E as pessoas passaram um pano porque era o meu aniversário e eu tinha muita liberdade na casa. Sim. Afinal de contas, a gata dava o VIP. Deixa eu falar alguma coisa, menina. Se o que esse Alvara vídeo subir não no ia palco ser. e tocar pra senhora, Acabou, entendeu? vai Ele ser- pode ser a escola de samba vai Para que sambando a gente do acabou início de ao falar fim. da Rosane Amaral, Henrique. Louca, perturbada. Mas esse foi o... E eu trabalhei durante muito tempo nessa casa. Só que depois de um tempo, se uma boate não vai se renovando, essas coisas, vai entrando... Vai caindo, vai né? caindo. Que tem outras que estão... Que foi surgindo novas. Foi surgindo a Casa Sertaneja, foi surgindo outras coisas. E os Outras ritmos cenas. foram mudando também, Foram. né? Então, tipo assim, aí quando a casa falou, a gente vai fechar, vai pensar se vai reformar ou o que vai acontecer, mas por enquanto a gente vai fechar. E antes disso, eu lembro que eu trabalhei durante muito tempo para eles e eu nunca tinha tomado um prejuízo. Aí, no final, eu tomei um prejuízo porque eu lembro que eu peguei uma festa que era, tipo... Sabe que Cuiabá é vizinha de Várzea Grande. Uhum. Eu lembro que era aniversário de Cuiabá, só que, tipo assim, metade das pessoas moram em Várzea Grande. Então não era feriado lá, as pessoas iam trabalhar. E eu peguei pra fazer um dia desse e eu lembro que eu tomei um prejuízinho. Aí, essa foi a minha desmotivação, assim, um pouco.
Eu De falei, pegar uma data sem ser pensada, né? Isso. Porque a galera ia trabalhar e não veio ninguém na tua Uhum. festa. Gente, babado, então rolava essa festa, tá vendo? Querido, Promotor então de festa. O bom saber também é que a senhora viveu os dois lados, né? Viveu tanto o lado do artista, né? Que hoje você é, também o lado de um produtor de festa, né? E viveu também numa das maiores festas ali, né? Que foi a nossa querida The Week. Como foi pra você? Como é que foi essa? Foi visibilidade pra você? Como foi depois começar uma carreira internacional? Porque você muito jovem, de muito pouco tempo 2 anos de que você palco, diz, né? de eletrônica pra já começar a ir tocar fora. Né? Como é que foi todo esse processo? Eu digo assim, como eu já tive abertura lá no pop, eu acho que foi um pouquinho mais tranquilo pra eu chegar lá. Tá. Então, Já tinha mais um pouco de isso, experiência, né? Tipo, eu conhecia mais a noite. Sim. Mas eu lembro que eu virei DJ de eletrônico, nem foi pra tocar na The Week. Eu não tinha, tipo, eu sou da Rosa. Essa eu não tinha pretensão, esse visão. sonho, tipo, eu vou tocar lá. Tem muitos lugares que eu toco hoje em dia que eu falo bem assim, eu nunca sonhei de chegar lá. Eu lembro que eu tocava no pop e foi começando a ficar meio robotizado. Tipo, eu fazia, mas já no automático, sabe? Tá, sem aquele tesão. Sem aquele tesão e tudo. Aí eu lembro que eu pedi pro Michael Reis. A gente já saía um tempo, eu conheci o Michael, ele tocava, era residente da B-Boy. E pro Michael era só uma bichinha que era da Close. E ele falou, eu falei pra ele, você pode me ensinar? Eu adorava ele tocando na B-Boy. Então foi uma referência pra você? Foi. Eu falo, Michael o Reis. Michael pra mim é um dos melhores do Brasil. Tá. Eu tento não falar que tem melhores, porque cada um tem a sua singularidade e tudo. Mas eu pago muito pau para as produções do Michael. Mas você disse que na The Week, quando você começou a tocar, aí deu esse babado da bicha querer te gongar, aí a Almada começou a tocar, a chamar, e depois parou um pouco de chamar. Teve essa trégua. E aí teve outras festas que começaram a te chamar, né? Que começaram a te conhecer. Foi através daí que você começou porque eu lembro que na época eram muitos DJs querendo entrar lá. Sim. Então ele tinha que dar uma data, tipo, muito esporádica um pro outro. É muita gente. E você, tipo assim, você tem aquele sonho, você fala, e muita gente tinha aquela ilusão, não que a The Week não tenha mudado a vida das pessoas, mas não é só você entrar na The Week. Você tinha que entrar na The Week e continuar fazendo o seu. Mas tinha pessoas que entravam lá e falavam, pronto, tô aqui, você é o DJ internacional da vida. E não era assim, você tinha que batalhar, tá lá, fazendo seu podcast. Eu digo, se não é visto, não é lembrado. Quantas vezes eu queria estar em casa descansando e eu falava, não, eu vou lá pra serviço. Quem sabe uma hora rola. Tá, entendi. Entendeu? Você acha tão importante isso até hoje? Eu acho. Tá. E como é que foi o teu primeiro convite internacional, gente? Porque assim, que nem a gente falou lá no começo, Mykonos, já tocou na Ásia? Como é que foi esse babado? Já tocou não? Já toquei na Ásia. Quero saber como eu é que fui foi. 5 vezes ano passado pra Ásia. Olha, amor. Que local da Ásia? passado. Eu já fui pra Bangkok. A gente gente esteve também já. lá em Bangkok. Minha primeira agora foi Bangkok e Seoul, na Coreia. Coreia. Isso. White Legal. Party em Bangkok? Não, foi um festival novo lá, chamado Prism. Que legal. É tipo assim, surreal o festival. Não, querido, quem não conhece Tailândia, né, que nem tá Sim. falando, a produção deles é Surreal. incrível. E elas são afervidíssimas. E não organizadíssimas. são? Organizadíssimas, meninas. Você acha que elas ficam aprontando na Entrou, pista? também saiu no horário Eu X. acho que a equipe deles era tipo de 60 pessoas. Acabou também, né? Acabou, não tem lá essa. tem que acabar muito cedo. É, babado, a gente sabe. Fica parecendo umas bichos, Foi. parecendo umas corujas. E aí acabou, né? Acabou. Como é que foi esse primeiro convite? Como é que veio? O primeiro convite, eu lembro que foi eu tava decepcionado com as coisas que estavam acontecendo na noite. Eu falei bem assim, eu tô fazendo isso. Então eu não posso ficar esperando uma data. Então eu lembro que eu falei bem assim, não vou mais esperar. Eu tô vendo as pessoas tocando, se matando por aquilo ali, eu vou tentar um outro caminho. Que foi quando Super Festas me chamou. Hugo, beijo. Beijo, meu amor. Maurici. Maravilhoso. E Gasos. depois a Rosane me chamou logo em seguida. E foi fluindo. E não, eu sempre fui muito grato ao Almada. Sim. Só que Tinha que pagar as contas. era muita competição.
Tinha oportunidade, mas Sim. era restrita, porque que nem você falou, era uma casa só que tinha muitos DJs, né? Então você começou a buscar em outros lugares. Foi. A partir daí começou a ser mais vistos. E como que veio esse primeiro convite internacional? Eu nem acreditei. Um amigo foi o Dani Toro. Beijo, Dani O Touro, Tem já veio aqui no podcast do Dani podcast do Toro aqui Gatão. também. Mas o Dani é Europa. Sim, o Dani chegou em mim e falou bem assim: estávamos numa Kik, lá na Europa eles falam Kik, essas coisas. Estávamos numa Kik, o meu chefe da Grécia, não sei de onde, colocaram seu set e me perguntou quem era você. Aí eu falei, mas perguntou, Foi por quê? coisa boa ou não foi coisa boa, né? Tipo, como eu disse, eu virei DJ pra tocar no Flórida. Eu amava. Meu intuito. E Eu que é maravilhoso. Eu aprendi a tocar, o Michael me ensinou. Eu aprendi a tocar e fui lá e pedi uma oportunidade pro Martin. Que legal. Aí eu falei, você pode me deixar tocar aí? Porque eu ia pra Flórida e me acabava. Aí eu peguei e não acreditava nisso. Eu falei, Grécia, eu falei, capaz. E nisso passou. Passou um mês e meio, do nada eu recebo um e-mail. Perguntando se eu tinha interesse. Eu falei bem assim, lógico que eu tenho. Porra, bicha. Grécia, E Mykonos, aí respondi o querida. e-mail, demorou mais uma, 2, 3 semanas. Eu falei bem assim, ai, Não vai rolar. não vai rolar. Aí, de novo, passou 3 semanas, responderam. Aí eu falei, tá. Aí eu peguei, eu lembro que eu namorava na época, só que o meu namorado tava fazendo a transição, que eu sou muito grato a esse namorado, porque Te ajudou. ele me deixou, tipo, parar tudo que eu tava fazendo pra poder focar. Sim. Então ele segurou as pontas durante um tempo, Sim. tudo. Então eu sempre fui muito grato a isso. E nessa época ele tava em transição, saindo de um trabalho e indo pra outro. Ah, tá. Então ele falou, eu sempre tento te acompanhar e tudo, mas nessa eu não vou conseguir te acompanhar. Você vai ter que se virar. E eu falei bem assim, bom, inglês eu tenho, então Então você Vou acha tentar. essencial você ser um DJ internacional, você tem que ter o inglês? eu falo pros meus amigos, aprendam o quanto antes, Ajuda porque muito. ajuda muito. Você se falar com o contratante. Lá o contratante, ele gosta mais de lidar com o artista do que com a agência, com É o que a qualquer gente coisa. falou, sim. É o que o meu chefe lá da Grécia sempre fala. Converse sempre, troque ideias, porque eles gostam disso. Se vê só uma pessoa aqui que às vezes tem que ficar no Google... Tradutor. Na eles noite. querem poder interagir, eles querem poder, às vezes, te dar um Conhecer feedback você, e tudo. né? Sim, conhecer o teu trabalho e ainda dar, que nem você falou, dar esse feedback. Então, Isso. você acha importante, então. Então, Eu bicha, acho. Ganhou. O que foi mais caro? O cachê ou a passagem? Foi a passagem. A passagem é caro pra lá, né, bicha? Mas eles pagam, É babado. não pagam? Eles Não, têm que eles pagar tudo, pagam. mas quando você vê a passagem pra ir pra lá, é caríssima. Só que a Grécia foi a primeira vez que eu perfurei o tímpano. Hã? Fazendo o quê? Mergulhando? Eu tava viajando, eu já tava num ciclo de viagem, viajando muito aqui. E a Grécia tem muita ventania, tem tudo. Altitude, não sei o quê. Acho que eu tinha saído poucas vezes do Brasil antes disso. E aí? Então, eu cheguei lá, eu fiz o meu trabalho. Eu lembro até hoje que eu cheguei, eu tava passando as músicas no computador pro pendrive. Eu cheguei com o computador, assim, na mão pra tocar. Então, o chefe de live já olhou com uma cara, tipo, ele vai tocar no computador? Certíssimo. Paguei caro, quero que faça o negócio direito. Aí eu falei, não, só tô terminando de passar as músicas aqui. E então eu toquei, só que meu ouvido já tava doendo aqui do Brasil. Então quando eu cheguei lá, começou a doer mais. E a minha passagem lá era, você tinha o quê? 2 diárias, você já tinha que voltar logo em seguida. Saí doido. E era um voo longo. Sim. E como eu tava com o ouvido doendo, eu falei, não. Aí eu conversei e tudo, eu falei, eu vou comprar outra passagem. Então acabou que eu gastei mais comprando uma passagem em cima da hora pra voltar pro Brasil do que eu ganhei lá. Ai, Nossa. Cristo! E aí, furou o teu tímpano mesmo? Eu cheguei no Brasil, no dia seguinte eu já tinha que tocar na Vitória House. Eu toquei na Vitória House, eu fui dormir, acordei o travesseiro cheio de sangue. Quantas horas de set? Porque pra Europa, que eu saiba, elas põem a gente lá assim, olha, Babado. pra render, né? Tipo assim, não é Vai- 30 minutinhos, 40 minutos, uma horinha, Lá eles gostam 30. de 3 horas. Você fez 3 horas lá ou você fez 3, mais? 3 e meia. Aí a gente fala que teve gente que até tocou 8 horas. Eu já toquei 5 pra eles. 5 horas. E o cachê é maior? O Pix? Hoje em dia eu não posso reclamar do meu cachê, não. Você leva um HD, não um É que eu pendrive. já tô com eles há 5 anos. Tá. Então, tipo, eu comecei como todo mundo começa e eu toquei essa primeira vez pra ele, voltei pro Brasil, achei que pronto, é isso. Passou acho que 3, 4 meses, eu recebo outra mensagem dele falando que eu queria que fosse residente.
E, por exemplo, pra mim aquilo era surreal. Eu falei, eu vou ser Pra residente do- você? Pra Tipo, qualquer um. É um selo nas costas do babadeiro. Eram menos de 3 anos de carreira. E um selo internacional como daquele, tipo, eu fiquei, tipo, Lisonjeado. isso tá acontecendo mesmo? Eu só acreditei quando eu recebi o contrato. Olha, Que bebeu entrou. champanhe de ouro na gata lá? Bebeu champanhe de ouro lá? de ouro ainda não. Ainda Não, Então que fica aí a dica pro contratante. Próxima vez, champanhe de ouro. Conheceu já o Jean, né? Aquele italiano babadeiro. Você tem alguma exigência que você faz quando você vai viajar? Tipo, não quero a gay do meu lado na picape. Qual é não o quero, quero água. O que você coloca no seu camarim? Então, eu não coloco nada. Eu até culpo a JP, porque a JP teve a agência. Eu comecei a descobrir que vinha coisas no meu contrato que eu nunca pedi. E às vezes o contratante falava bem assim, nossa, me matei pra conseguir suas toalhinhas brancas aqui. Aí eu falei, mas... Da onde que vem essa Aí toalha? eu falei, mas pra que toalhinha branca, amor? Ele tá no seu contrato. Mas tá Passado, certíssimo. Pra é. isso está a JP, meu amor. Pra o que Não. você não pensar, a gata Você acha? te deixar ali com... Você é, valorizar e tá você como artista. certíssimo, Você acha tem que importante ter uma agência agora nessa cena eletrônica pra poder tá aí valorizando o artista, pra poder tá pedindo aí uma toalhinha branca, não é por a toalhinha branca, mas Eu tá à acho- frente, né, do artista? Eu acho a agência fez muito por mim. Eu tinha valor X de cachê, passou, tipo, um ano com eles, meu cachê triplicou. Que bom, valorizar. E a parte de gerenciamento de carreira? Ele gerenciava, ele, tipo, ouvia os meus sets, ele falava como eu tinha que me vestir. Ele falou, não, você até se veste bem. Ele só reclamava, você sempre tá de regata preta, parece que é a mesma camiseta. Eu falei, não, muda a estampa. Só é a estampa que muda. E muita gente, então, né, na noite, né, que você acabou de dizer, 3 anos na noite, já começar a se ter um selo internacional, começou a incomodar muita gente, né? Porque pessoas aí que tinham Eu fui amado e odiado. Eu fui amado e odiado. residências aí há bastante tempo que nunca tinham saído do país, né? Até hoje, né? Tem grandes DJs que nunca saíram e quando saíram foi bem pouco. Pra quantos países você já foi, já tocou? E se teve alguém querendo te boicotar, assim, tipo, pra contratantes de fora? O pior de tudo foi uma pessoa que eu chamava de irmão. Eu tinha como irmão na noite e era uma pessoa que metia saca nas minhas costas. Mas eu nem. Hoje em dia eu já nem toco mais isso, mas é uma coisa que eu já até perdoei. Mas eu digo que a noite mesmo em si fez que aquela situação se tornasse tóxica. Porque a gente tinha. Eu sempre admirei essa pessoa. Eu nunca tive zero tipo de inveja. Sempre admirei, sempre quis que fosse o melhor, tudo. Então, onde eu ia, se eu pudesse apresentar para o contratante, olha. Só que o público teve pessoas que, tipo assim, falava: ó, o som de vocês está muito parecido, ele quer tomar seu lugar. E não era, tipo, são duas pessoas te ajudando, você acaba, tipo, você toca minhas músicas, eu toco as suas. Trocando figurinha. Toca. E durante muito tempo foi muito bacana. É uma pessoa que me ensinou muito. Ele tirava o tempo dele para ensinar. Só que a noite em si acabou prejudicando essa amizade e acabou tomando uma conta assim que. Não batia ali, né? Mas hoje em dia eu só torço por essa pessoa e. E é isso, que vida que segue, Sim. né? E já com essas perguntas polêmicas, Lucas, a gente tem um quadro aqui pra quem é membro. Então você aí de casa que é membro aqui do canal, é um quadro exclusivo. R$3,99, bicha. Vai Então, pra fazer você que quer saber o nome dinheiro das de pessoas, é pão. agora. É agora esse quadro, que chama A Roleta Proibida. A gente vai pra primeira pergunta pra você ouvir, mas ele só vai ouvir se você pagar o Pix de R$3,99, tá? Vamos lá. A gente tem uma roleta aqui, Lucas, que você vai rodar ela, é um quadro novo, tá? E a gente tem as perguntas, e aí a gente vai ler aqui as perguntas pra fazer pra você, tá? Vamos lá, então, roda a roleta, vamos Olha a ver. primeira roleta. É melhor eu tirar. Vamos lá, pode Só segurar aí, girar e vamos. tô segurando. Vamos lá, Vai lá. gatão. Virou o dedão. Mostra aí, Pá, nananana. 8. Leia aí, Everton, número 8. Ai, tá. Existe alguma festa, ou já existiu alguma festa que você recusaria mesmo se pagasse você bem? O que você espera do futuro da cena tribal no Brasil? Tem futuro? Existe DJ da cena que usa playback e finge estar mixando ao vivo? Qual DJ já te decepcionou no palco?
Vamos voltar agora que a gente tava falando aqui, bicho. Fazer igual a Juliette. Pra onde vai esse dinheiro? Perdeu. Se alguém dinheiro vai vir- pagasse, não tem esse ninguém di- vai assistir. Esse dinheiro é pra pagar o Um Pix, beijo, pra um pagar beijo, o salgadinho, querida. R$3,99, gata. Uber, qualquer coisa, Tá esperando o bebida. quê? Tamo aqui, ó. Falou várias coisas polêmicas. Bancando. Sei, vai ter que ouvir aí esse só pra membros do Pod é Pop, tá? Lucas, a gente tava falando dentro desse só pra membros, né, da Roleta Proibida, sobre os cursos, né? Você acha importante, então, os DJs, essa da nova geração, antiga geração, sempre tá se atualizando com cursos novos, coisas novas que acontecem. E quem é novo tá sempre... entrar já fazendo um curso? Você acha importante isso? Eu acho muito importante. Tá. Eu quis furar um caminho ali, aprendi com o Michael. O Michael mesmo virava pra mim e falava: eu sei fazer pra mim, eu não sei te dar a teórica disso ou daquilo. Eu falei: tá, mas tenta. Tá, entendi. E ele me ensinou da maneira que ele tocava e tudo mais. Só que eu digo, hoje em dia, se você tem condição de fazer um curso, primeiro de tudo, aprender teoria musical. Porque no começo ninguém me falou que eu precisava de teoria musical. Uma base, né? E uma base, o básico ali já muda muito. Entendi. Você consegue fazer uma mixagem harmônica, você consegue fazer. Então, eu fiz o curso com o Michael, fiz o com o Thiago Costa. E mesmo assim, minhas produções não estavam Não pegou. indo do jeito, tipo... pra eles parecia muito fácil. Pra mim, uma música eu demorava uma semana pra fazer. Mas é o tempo, não é? Sim. Lucas, eu tô tocando o telefone pra você. Estão te ligando. Não pega diga alô, aí. diga o Pod é Pop. Gente, quem será que é nesse telefone? Vamos lá. Hi, girls. Hello. Salve, Olá. Pod é Pop. Oi, Lucas. Belíssimo. Pá, pra Lucas elas. e eu, né, somos amigos aí há alguns anos. A gente tem uma história muito parecida, a gente é muito parecido, né? Somos taurinos e já fizemos algumas viagens juntos, tanto dentro do Brasil como fora. E já vivenciamos também muitas coisas juntos. Mas tem uma situação que foi muito engraçada, que aconteceu no último verão, quando a gente estava voltando de Mykonos. A gente ficou mais uns dias lá na ilha e pegamos um ferry, né, para voltar para Atenas para pegar nosso voo. E a gente estava esperando lá o ferry chegar, tinha um horário, né, para sair. Tava eu, ele e a Mil, que é a nossa manager da Ásia. E o ferry chegou e eles foram super rápidos para mandar todo mundo embarcar, né, nesse ferry, porque eles tinham horário para sair. E o Lucas Sério que tava contou vindo isso? lá bem zen, empurrando a mala dele, Tranquilo. escutando o sonzinho. E eu e a Mil, a gente foi andando, porque o pessoal tava falando, vamos lá, entra logo, o ferry vai sair. E aí a gente entrou e a gente ficou gritando na porta, vem Lucas, vem, eles vão sair, vão fechar, eles vão embora. E o Lucas andando assim, ele acelerou um pouquinho o passo, porque ele jurava que o pessoal ia esperar ele, né, pra poder sair, só que não foi isso que aconteceu. Eles fecharam o compartimento, e aí eles foram fechando o compartimento, a imagem do Lucas vai sumindo assim, ao mesmo tempo que ia sumindo a imagem dele assim, o brilho dele caindo assim, sabe? Foi muito engraçado. Com a calma que ela A gente fala. ficou preocupado no início, né, porque ele ficou lá sozinho, lá em Mykonos, e a gente foi pra Atenas, depois ele teve que pegar um outro ferry sozinho, pra poder fazer a viagem só, e encontrou a gente mais tarde, lá em Atenas. Mas foi muito engraçado essa situação que aconteceu. Perrengues, né, da vida Que a gente sempre passa. as pessoas não sabem, os bastidores. Legal, Só não, só e deu- outros que a gente já viveu juntos, porque a gente já viveu muita coisa junto. E é isso. Beijo, mano. Beijo, pessoal do Pod Pop. Beijo, Eric. Tem podcast Beijo, do Eric amor. aqui. Obrigado. Beijo! Nossa! A minha gata Capricho, minha colírio Capricho, do Belíssimo. Pod é Pop. O Eric é o amor da minha vida. Só assim. gente gata, gente, nesse podcast, tá? Mina, tem mais recado pra você. Vamos lá, vê lá. Vamos lá. Aham, por essa você não esperava, não é? Belíssima. Olha só, olha gente, isso. para falar sobre o Lucas, é muito fácil. Lucas, além de profissional incrível, ele é um amigo muito querido. Nós somos amigos, além das CDJs, além da noite. Somos grandes amigos, já viajamos muito juntos, já tivemos incríveis momentos, ruins momentos, como toda amizade. E é isso. Passando aqui para dizer o quanto você é especial, amigo, o quanto você é um profissional ímpar, sou sua fã, você é maravilhoso, Muito de sempre você. incrível estar com você. Você tem uma energia maravilhosa, sempre alegre estar com você. E é isso, te amo muito, muito sucesso na vida, é o que você merece, você é muito maravilhoso.
Te amo. Te amo, meu amor. Beijo, Carol Figueiredo. Beijo, Mais Carol. um ano Beijo, agora. bebê também da Beijo, Carol. Valentina. É, ela tem bebê. E um beijo Tá pra Dani. vendo? Olha, e um beijo, Carol. Aí, beijo aí pra todo mundo que participou. Estamos esperando a Carol aqui, Figueiredo, Carol. Cadê? Que dia? Bora! Pode trazer pra amamentando aqui, a gente não mulher liga. É fora do comum pra mim. Só amigos Minha escorpiana favorita. Eu também sou escorpião, menina. Você tá vendo? Mas ela é a favorita. Então a gente já te agradou. Eu nem sou amigo, eu sou só Ridícula. colega. Ô, É amiga, sim. ô, Lucas, deixa eu te falar. Muito Oi. obrigado por você ter vindo aqui compartilhar um pouco da tua história, né? Tem muito mais coisas que a gente vai. Se daria pra fazer 3 podcasts, a gente vai trazer. Você viu aqui que começou Ela falou todo que ela tava tímida, que ela não ia entregar Menina, nada, mas entregou entendeu? é A tudo, água funcionou. querida. Tá vendo? Água com limão e gás, sim, meu Sabe o que amor, eu queria pra funciona. finalizar? Eu queria que você mandasse um recado pra quem tá começando na cena. O que você falaria pra essas pessoas que não te falaram no começo? Aqui, ó, na câmera. Olha, eu digo pra vocês terem paciência, não desistirem nas primeiras dificuldades, porque vão surgir. Sim. E a noite é um meio complicado, é difícil. É, mas te proporciona tanta coisa boa. Tem tanta coisa na minha vida que eu já consegui nesses 8 anos de carreira que eu nunca imaginei na vida. Tá lá fora, as pessoas, tipo, a cultura deles. Então, eu digo, se você persistir, você for fiel ao seu trabalho, não perder a sua identidade, porque às vezes a gente tenta agradar muito e você acaba se perdendo. Todas as vezes que eu tentei sair um pouco, tipo, ou tentar fazer um som mais pesado, ou tentar fazer algo diferente do que eu acredito, do que eu acabo me perdendo. Então, tipo assim, seja fiel ao seu som. Eu digo que eu não toco pra mim, eu toco pro público. Então, eu não tenho medo de me reinventar. E a noite é essa evolução constante aí. Você vai passar muito perrengue, mas também vai te trazer muita coisa boa. Aí, É isso, amiga mulher, Lucas Franco. Muito axé pra você, muita Amigo, prosperidade. sucesso, tudo de bom. Queremos ver você em muitos palcos, muitos projetos. E sabe o que eu queria Seja falar pra axé. senhora também aqui pra finalizar? Vamos chamar aqui os nossos patrocinadores. Bora, vamos E a lá. nossa querida Império dos Leques. A Império dos Leques faz leques personalizados, leques resistentes, leques originais. Então se a senhora quer um leque pra bater nesse verão, pra bater nessa parada gay, pra bater na cara da inimiga, leques da Império dos Leques. Beijo, Potter. E tem também a nossa Blue Hair Style, faz nossa beleza aqui no Salão 1838, no Jardim América. Um beijo, Blue. A minha beleza quem fez foi minha mãe, mas meu cabelo é Blue Hairstyles. A nossa querida Show Cover, produções artísticas. A você, amiga mulher, que tá aí querendo um personagem pra animar nessa festa infantil da sua criança. A Show Show Cover tem mais de 300 Cover. personagens, trazendo alegria pra você. São mais de 15 anos no mercado, com responsabilidade, fazendo a sua alegria. Show Cover! E também tem nossa clínica de estética, Ponto E Estética e Beleza. Você aí queira aí fazer, se embelezar, fazer uma massagem, protocolo de nutrologia, entre em contato com a gente pra gente poder arrasar nesse projeto verão de você. E você também tem uma marca, aquele que a gente fala da sua marca aqui dessa maneira descontraída, com vídeos, com interseções. Fale com a gente pra gente poder falar da sua marca. Fez o Pix, estamos falando da tua marca. E tá você bom? que chegou até aqui, amiga mulher, por favor, digita aqui embaixo. Cheguei até o se fim, inscreva no querida. canal, E se inscreve no menina, canal. tá? É O Pode isso. Pop vai ficando por Hypa aqui. a gente, Lucas, hypa. obrigado, querido. Beijo. Nos vemos. Axé. É sobre isso. Dá, dura. E agora você vai ter Internet para você. o Pode é Pop!